Recently, Sister Oswald and I decided to teach Recentemente, minha mulher e eu decidimos ensinar nossas netas gêmeas de 5 anos a pular corda. jumping the rope as a children's Pular game. corda é um jogo infantil em que os participantes pulam por cima de uma corda que passa por cima da cabeça deles e sob seus pés. After receiving some Depois de receber algumas instruções simples, as meninas tentaram, mas falharam diversas vezes. as we were ready to give up, Quando estávamos prestes a desistir, 2 crianças mais velhas da vizinhança passaram por ali e resolveram ajudar. As 2 meninas vizinhas sabiam pular corda muito bem e mostraram a nossas netas como fazê-lo. as they jumped the rope, Enquanto pulavam, percebi que as meninas cantavam uma música que as ajudava a pular no ritmo em que a corda batia. once our granddaughters understood Assim que nossas netas compreenderam os princípios e viram como pular corda, o restante da lição foi fácil. with a little practice, Com um pouco de prática, as gêmeas começaram a dominar os fundamentos da arte de pular corda. during the rope jumping lesson, Enquanto as 2 aprendiam a pular corda, outra neta de apenas 3 anos estava sentada na grama, observando em silêncio. someone asked her, Quando alguém lhe perguntou se queria experimentar, ela disse que sim. came forward, Aproximou-se e ficou parada ao lado da corda. as we turned the rope, to our great Quando surprise, giramos a corda, para nossa surpresa, ela pulou exatamente como tinha visto as irmãs fazerem. Pulou uma vez, 2, de novo e de novo, cantando bem alto a mesma música que as crianças mais velhas tinham cantado. three granddaughters had observed Todas as 3 netas tinham observado que pular corda era uma arte. simple thing that Era uma coisa simples que todas conseguiriam fazer, depois de aprender alguns princípios básicos e ver alguém demonstrar como se fazia. is with gospel O mesmo acontece com o ensino do Evangelho. Quando aprendemos alguns princípios fundamentais do ensino e alguém nos mostra como ensinar, todos conseguimos fazê-lo. often O presidente Boyd K. Packer frequentemente nos lembra de que todos nós, líderes, professores, missionários e pais, temos um desafio que nos foi dado pelo Senhor de, durante a vida inteira, ensinar e aprender as doutrinas do Evangelho como nos foram reveladas. Conforme declarou o elder Elton Perry, toda posição na igreja existe um professor eficaz. since every member is a Como todo membro é um professor, e o ensino é a essência de tudo o que fazemos, temos toda a sagrada responsabilidade de aprender alguns princípios básicos do ensino. there are many principles Há muitos princípios de ensino e aprendizado, e não é suficiente que apenas leiamos a respeito deles. we need to Primeiro, understand precisamos compreender esses princípios básicos e, segundo, precisamos ver como eles são usados por professores eficazes. this can be done by Isso pode ser feito observando-se atentamente os bons professores de nossa ala ou ramo e estudando a reunião mundial de treinamento de liderança sobre como ensinar e aprender, que se encontra no website da igreja ou na revista Aliahona. basic principles that apply to Os princípios básicos que se aplicam ao aprendizado e ensino do Evangelho encontram-se nas Escrituras. Também são abordados em um excelente, porém muitas vezes negligenciado recurso intitulado ensino. Não há maior chamado. when we look for a model of the Quando procuramos um modelo ideal de professor que nos mostre como ensinar o Evangelho, invariavelmente nos lembramos de Jesus de Nazaré. his disciples called Seus discípulos o chamavam de Rabone, que significa mestre ou professor. Ele era e é o mestre dos mestres. Jesus diferia de outros professores de sua época porque ensinava como tendo autoridade. Essa autoridade para ensinar e ministrar provinha de seu Pai Celestial, porque Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude, porque Deus era com ele. Seguindo esse padrão, Jesus foi ensinado por seu Pai Celestial, como está escrito em João. Jesus disse: "Nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer o Pai, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz."
Throughout the scriptures, Em todas as Escrituras, encontramos outros exemplos de professores eficazes do Evangelho, que mudaram vidas e salvaram a alma daqueles a quem ensinaram. from the Book of Mormon, for example, No livro de Mórmon, por exemplo, Nefe, Alma e os filhos de Mosias nos vêm prontamente à lembrança. the personal Observem a preparação pessoal dos filhos de Mosias para ensinar o Evangelho. they had waxed strong in Sim, knowledge e haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. they had given Isto, porém, não é tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum. Por isso, tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. E quando o ensinavam, faziam-no com poder e autoridade de Deus. another gospel teacher who was Outro vigoroso professor do Evangelho foi Moroni, que foi escolhido como mensageiro enviado da presença de Deus para ensinar e orientar o profeta Joseph Smith. given us a Joseph recebeu uma breve, porém detalhada descrição do que Moroni disse e fez ao ensiná-lo. the first time Moroni Da primeira vez que Moroni apareceu a Joseph, was a ele era um adolescente de 17 anos, com pouca instrução formal. Joseph described himself Joseph descreveu-se como um menino obscuro, sem importância no mundo. E um amigo, posteriormente, o chamou de sem instrução e sem estudos. of a patient and caring Nas mãos de um professor paciente e carinhoso como Moroni e de outros mensageiros celestes que o instruíram, this young man aquele rapaz se tornaria a figura central do que o Senhor chamou de uma obra maravilhosa e um assombro. what are some of the principles of Quais são alguns dos princípios de ensino e aprendizado que podemos identificar observando a maneira pela qual Moroni ensinou Joseph Smith? a number of them Há vários princípios importantes que poderíamos abordar, mas vamos nos concentrar em 3 princípios básicos que são essenciais ao bom ensino. one Princípio 1. love to those you Demonstrar amor pelos alunos e chamá-los pelo nome. Smith said that when Joseph Smith disse que quando o anjo Moroni lhe apareceu pela primeira vez, Joseph teve medo, mas o medo logo desapareceu. that Moroni O que foi que Moroni fez para afastar esse temor? Joseph said Joseph disse, called me ele chamou-me pelo nome. teachers who love their Os students professores que amam os alunos e os chamam pelo nome seguem um padrão celeste. Thomas S. Em uma recente reunião com o presidente Thomas S. Monson, percebi que ele cumprimentou cada um de nós pelo nome. Falou conosco sobre a professora da escola dominical que teve quando menino, Lucy Gert, observando que ela era uma professora que sabia o nome de cada aluno da classe. O presidente Monson disse a respeito dela: unfailingly called ela nunca deixava de ligar para os que faltavam no domingo ou que simplesmente não apareciam. she cared about Sabíamos que ela se importava conosco. Nenhum de nós se esqueceu dela, nem das lições que ela ensinou. principle 2 Princípio 2. Ensinar usando as Escrituras. teaching principle practice Outro princípio de ensino utilizado por Moroni foi o de que ele conhecia as Escrituras e as utilizava para ensinar. Joseph Smith disse que logo na primeira visita, Moroni começou a citar as profecias do Velho Testamento, citou muitas outras passagens de Escritura e ofereceu muitas explicações. from the many scriptures Nas muitas escrituras citadas por Moroni, Joseph ficou sabendo de seu papel profético no surgimento do livro de Mórmon e na restauração do verdadeiro Evangelho na Terra. principle 3 Princípio 3. Incentivar a reflexão sobre as verdades do Evangelho. third principle Um terceiro princípio empregado por Moroni ao ensinar Joseph Smith foi fazer com que ele refletisse sobre o que havia sido ensinado. that after his Joseph declara que após a terceira visita de Moroni, ele ficara meditando sobre o que acabara de acontecer.
Os professores eficazes seguem o padrão que Cristo, após a ressurreição, utilizou entre os nefitas, quando pediu às pessoas que voltassem para casa e meditassem sobre as coisas que ele lhes havia ensinado para que pudessem entender. Nefe nos lembra que o ato de refletir envolve não apenas a utilização de nossa mente, mas também do coração. Ele disse: "Meu coração medita continuamente nas coisas que vi e ouvi." O ato de refletir sobre as Escrituras e as coisas que vimos e ouvimos convida a revelação pessoal a fazer parte de nossa vida. Testifico que ensinar o Evangelho é um chamado sagrado e santo. Se vocês amarem seus alunos e os chamarem pelo nome, se abrirem as Escrituras e as usarem para ensinar, e se incentivarem seus alunos a refletir sobre as verdades do Evangelho restaurado e colocá-las em prática, então sua influência para o bem será magnificada, e a vida de seus alunos será mais ricamente abençoada. Nesse dia glorioso, eles dirão para vocês o que foi dito de Jesus de Nazaré. Sabemos que és mestre, vindo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.